Olá! De acordo com a pasta dos Direitos Humanos das Nações Unidas, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial do feminicídio. Neste programa, você vai conhecer algumas iniciativas públicas e privadas que buscam coibir qualquer tipo de violência contra as mulheres. Confira com a gente! De acordo com o Ministério das Mulheres, em 2023, em média, 245 brasileiras ligaram diariamente para a Central de Atendimento Ligue 180, relatando algum tipo de violência. Até outubro foram registradas mais de 74 mil ligações com pedidos de ajuda, um aumento em relação a 2022, quando foram registrados mais de 73 mil contatos. Mais de 51 mil ligações foram feitas pela própria mulher em situação de violência. Os números mostram ainda que mulheres negras são as principais vítimas dos casos, com cerca de 32 mil registros contabilizados. Presentes em 27 estados brasileiros, os voluntários e voluntárias do Mapa do Acolhimento buscam de forma independente garantir a agilidade no atendimento às mulheres vítimas de violência. A plataforma conta com atendimento de profissionais do meio jurídico e da psicologia que desenvolvem o trabalho de forma online e presencial. Bom, o Mapa do Acolhimento é uma iniciativa que surgiu em 2016, a partir de um estupro coletivo que teve na cidade do Rio de Janeiro, que foi super midiático, em que a organização decidiu tomar frente, fazer alguma coisa, tomar alguma iniciativa para conseguir lidar com o problema da questão da violência de gênero, A grande questão é que políticas públicas, elas demoram muito, muitas vezes, para implementar e realmente fazer com que as mulheres tenham acesso para lidar com esse tipo de situação quando acontece com elas. Então a organização, o Nossas, decidiu tomar essa iniciativa e criar um mapa do acolhimento para conectar mulheres em situação de violência de gênero com psicólogas e advogadas voluntárias, Durante a pandemia, as estatísticas aumentaram. A cada minuto, 8 mulheres apanharam dentro de suas casas, sem contar as ocorrências de cunho psicológico, feridas que marcam a dignidade de muitas vítimas que tentam se isolar de agressores e companheiros abusivos. Atrás dos números estão rostos anônimos que sofrem de diversas maneiras. O assédio é um tipo específico que está previsto no direito penal, no artigo 216, em que uma pessoa, quando ela sofre um assédio sexual, a gente está falando de uma conduta que é praticada por um superior hierárquico dentro do ambiente de trabalho, em que esse superior hierárquico está intimidando ou querendo conseguir alguma coisa em troca, algum tipo de favorecimento sexual em troca, para que ele obtenha uma vantagem para si mesmo. Então, quando a gente está falando do assédio, a gente está falando desse tipo específico. Por exemplo, o chefe vai lá e fala para essa mulher que ela só vai conseguir uma promoção se ela sair para jantar com ele. Nesse tipo de caso, a gente está falando de um assédio sexual no ambiente de trabalho, em que ele usa a posição hierárquica em que ele está para coagir aquela mulher a prestar algum tipo de favorecimento sexual para ele em troca de alguma vantagem dentro do âmbito de trabalho. Isso é o assédio. Agora, quando a gente está falando das violências contra a mulher que são previstas na legislação, primeiro a gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma lei que ela descreve diversas formas de violência contra as mulheres. Então a gente está falando das violências psicológica, moral, patrimonial, sexual e física. Essas são as formas de violência descritas na Lei Maria da Penha. Por que a gente fala descritas? Porque elas não são tipificadas, elas não são crimes dentro da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei informativa, podemos dizer assim. Ela mostra o caminho tanto para a pessoa que está operacionalizando o direito, mas para a sociedade em geral, dizendo essa conduta ela é uma violência. A liberdade para denunciar qualquer situação que envolva violação dos direitos de uma pessoa foi implantada no Brasil na década de 90. Por meio de uma ligação, é possível apontar os agressores, garantindo o anonimato. 0800 99 0500. Quem não se lembra deste número, atualmente é o Disque 100 e o Disque Denúncia, e quem conversa com a gente é a gestora desse trabalho que veio para o Brasil na década de 90, a Ana Karen. Ana, obrigada por conversar com a gente. Conta um pouquinho das referências
para a criação do Disque Denúncia aqui no Brasil? Realmente esse é um trabalho que marcou não só o Brasil em 96, como também o mundo, porque a OMT, a Organização Mundial do Turismo, acabou adotando para 132 países. Eu tive a oportunidade, quando diretora da Embratur, fui a Estocolmo representando o Brasil a convite da Rainha Silvia, que realizava lá em Estocolmo, na Suécia, um congresso que chamou o mundo inteiro, chamando atenção para justamente tráfico de drogas, prostituição infantil, todo um complexo falando dessa violência contra jovens, adolescentes e também sobre a mulher. E cada um ficou de fazer a sua parte, voltando para o seu país de origem. E eu fiz a nossa parte, a nossa tarefa. Voltei para o Brasil e nós trabalhamos arduamente 6 meses, assim, ininterruptos, para criar no Brasil o chamado combate ao turismo sexual infantil. Então nós viajamos o Brasil inteiro, criamos o Disque Denúncia, que era o 0800 990 500, hoje Disque 100, que realmente nós pudemos apurar exatamente, já desde aquela época que você falou, em 96, que 98% dos chamados eram de abuso de pais, padrastos, e acabou virando o Disque 100, que hoje tem todo um trabalho, não só do combate à prostituição infantil, mas também com a questão da violência doméstica. Na garantia do anonimato, eu tenho a impressão que deixou as pessoas mais à vontade de fazerem as denúncias, né? Porque muitas vezes a denúncia é pelas pessoas conhecidas e até próximas à família ou à mulher, no nosso caso, que a gente está falando de violência contra a mulher, né? Eu acho que foi um pouquinho de tudo também, porque hoje, como por exemplo a própria Luísa Brunet, que é um ícone, é uma modelo, quando alguma pessoa midiática e que se expõe, colocando, né, a sua própria, o que ela sofreu, ela falando aquilo, encoraja um pouco as mulheres também de saber que não é só ela que está vivenciando, que ela não tem que ter vergonha, não é ela que é culpada. E no próximo bloco você vai conhecer a história de algumas mulheres que conseguiram romper com o ciclo da violência. Não saia daí que o Câmara Reportagem volta daqui a pouco. Conheça o Em Tramitação, o programa que te apresenta as propostas que são discutidas na Câmara Municipal de São Paulo e te explica como falar com os vereadores da cidade. É toda segunda-feira, às 9h20 da manhã. Se inscreva no nosso canal no YouTube para não perder nenhum conteúdo. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. São diversos os tipos de violência que acometem as mulheres: violência física, patrimonial, sexual, moral e psicológica. Em muitos casos, a vítima não consegue pedir ajuda. Por isso é fundamental o apoio de familiares, pessoas próximas e também de profissionais especializados. Você vai conhecer agora a história de 2 mulheres que conseguiram romper o ciclo de agressões e contam suas histórias para ajudar outras vítimas. Dados do Instituto Maria da Penha revelam que a cada 2 segundos uma mulher é vítima de violência física ou verbal no Brasil e a cada 1,4 segundos uma mulher é vítima de assédio. Muitas das vezes elas não denunciam por preocupação com os filhos e também por medo ou vergonha. Eu sou Juliana Dantas, tenho 48 anos e fui vítima de violência doméstica. Por que você resolveu conversar com a gente sobre o seu caso? Eu acho que em questão a mostrar para as mulheres, né? Porque isso, como acontece, na verdade, a gente tem uma vergonha muito grande mesmo, de falar, de expor o que o outro vai pensar, o que a família vai pensar, que isso é uma coisa fácil de se falar. Não é uma coisa fácil de se falar, não é uma coisa tranquila. Foram cicatrizes que foram curadas dentro da minha pessoa. É lógico que não é confortável ficar falando disso sempre. Quando a gente fala de ciclo vicioso, o que seria isso para uma vítima da violência? Eu comecei a gostar, comecei a me relacionar,
né? Era jovem, era uma menina de 20 anos, né? Na verdade, 21 anos, namorei durante um tempo. Depois eu vi que aquilo foi se tornando mais sério, mas é o que eu falo. Como eu perdi a minha mãe muito cedo, eu não tinha algumas orientações, né? Depois eu fui verificar que se eu tivesse observado algumas coisas, eu não teria me casado. Alguns comportamentos dele, alguns sinais, não que fosse muito visível, mas assim, algumas coisas que não eram normais. O que seriam esses sinais, por favor? Eu acho que a maneira mesmo, né? Assim, uma coisa que eu vejo muito machismo, né? Um machismo muito grande, a maneira como tratar, como falar sobre mulheres, né? Deixar escapar algumas coisas, como tratar mãe, como tratar o ser humano, como tratar o próximo. Isso daí são detalhes que a gente precisa observar muito. Com você, uma alteração de voz, como que conversou dentro de casa, para a gente entender? Só vou respirar um pouco. Nós, num bate-papo, sentamos na sala e ela virou para mim e falou assim: "Você pensa que eu sou boba? Eu com 10 anos, eu subia, lia, pegava aquela pasta e lia tudo, porque ela já era alfabetizada, né? Então ela sabia ler e lia tudo o que acontecia no processo." Perseguição, assédio sexual e outras formas graves de violência têm acontecido com cada vez mais frequência no esporte. Muitas atletas e torcedoras já passaram por casos como esses. Como em outros grandes clubes brasileiros, no Esporte Clube Corinthians Paulista, o ambiente é dominantemente masculino. Dos 300 conselheiros, apenas 15 são mulheres. A Ana Lu é uma delas e o que se percebe por meio das lideranças e dos movimentos da torcida feminina são os novos rumos dessa história, onde a representatividade feminina ganha cada vez mais espaço. Eu sou Ana Lu Tomé, cofundadora do movimento Toda Poderosa Corintiana. Também sou conselheira do Corinthians e assinei o Manifesto do Combate à Violência à Mulher. 53% da torcida do Corinthians são mulheres, ou seja, 53 contra 47. Só que onde nós estamos, né? Tivemos casos de feminicídio em torcidas, né? Então a gente tem que dar uma olhada mesmo e tentar tomar algum tipo de providência. É porque acontece em todos os ambientes, em todos os lugares. A gente costuma conversar com as outras pessoas e é cultural de deixar passar em alguns momentos, até aquela política de entre homem e mulher não se mete a colher, já está mudando também isso, né? Como o futebol é um esporte popular no Brasil, eu acho que é o dever dos clubes fazerem campanhas maciças. E falar sobre abusos é delicado para Ana Lu. Logo ela que traz a cicatriz invisível de uma história que aconteceu há 40 anos. Eu tinha 7 anos de idade. Eu sofri um abuso, não chegou a estupro, mas foi um abuso, né? Não chegou a estupro, um abuso, um homem bem mais velho, ele era amigo do meu pai. Não se feche, tá? Não se feche, não tenha vergonha. Hoje em dia tem vários grupos de apoio, então procure um grupo de apoio. Se você está sofrendo violência dentro de casa, perceba, você é uma mulher e você é poderosa e você consegue sair dessa, tá? Você pode sair dessa. O assédio e a violência contra as mulheres acontecem em todos os lugares. Algumas iniciativas têm coibido a ação dos agressores. Você confere mais já já. Conheço o Em Tramitação,
o programa que te apresenta as propostas que são discutidas na Câmara Municipal de São Paulo e te explica como falar com os vereadores da cidade. É toda segunda-feira, às 9h20 da manhã. Se inscreva no nosso canal no YouTube para não perder nenhum conteúdo. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Em casa, no trabalho, no transporte público e até no esporte, a violência de gênero está presente em diversos locais. Em todos os casos, denunciar o abusador ou agressor é determinante. Para as mulheres que se sentem sozinhas nas ruas e nos pontos de ônibus da capital, uma iniciativa que une tecnologia e empatia traz mais segurança, além de coibir a ação dos agressores. Confira com a gente. O assédio e a violência podem acontecer em qualquer ambiente, em casa, na rua, no trabalho. De acordo com especialistas, é muito importante ficar atento aos sinais. Ter uma equipe ou alguma pessoa especializada nesse acolhimento de vítimas de violência para receber essa denúncia e amparar essa vítima, oferecer apoio psicológico, se esse for o caso, dependendo da gravidade, dependendo do estado em que a vítima chega. Depois fazer a análise, né, da denúncia, das provas, né, conversar com a outra parte, fazer a apuração de maneira legítima, né, dentro dos parâmetros legais, de isonomia, de trazer o direito de defesa também, de maneira confidencial. Com 33 anos de idade, Érica Ferreira se casou em maio de 2023. O romance e a história de amor acabaram de forma trágica 7 meses depois. No dia 4 de dezembro, o marido dela, o policial militar Tiago César de Lima, de 36 anos, a matou no meio da rua. O crime aconteceu em Perus, na zona norte de São Paulo. As imagens de uma câmera de vigilância mostram quando a mulher desce do carro e abre as portas traseiras, onde está o marido. Ela tenta puxá-lo para fora do carro e dá um soco nele. O homem sai do carro, agride a mulher com vários socos e atira a queima-roupa. A vítima fica no chão. Segundos depois, ele retorna e arrasta a mulher até o carro. Ela é levada ao pronto atendimento da região, mas não resiste aos ferimentos. A violência contra a mulher é uma das principais formas de violação dos direitos humanos no mundo. É um tipo de violência que pode acometer mulheres em diferentes idades, etnias, situação financeira e geográfica. A ameaça iminente de sofrer as agressões gera consequências multidimensionais que afetam desde o âmbito familiar, o mercado de trabalho, a saúde pública e até mesmo a liberdade de frequentar locais públicos e privados. Conhecemos de perto o trabalho de mulheres que apoiam outras mulheres desconhecidas para não se sentirem sozinhas nas ruas da capital. Agora são quase 10 horas da noite, eu estou na zona oeste da capital, próximo a um ponto de ônibus em frente ao Parque Vila Lobos. E para a gente que é mulher, pegar um transporte público nesse horário, num local sem movimento e um pouco escuro, é motivo de preocupação e de insegurança. E se mesmo sozinha eu puder ter a companhia de alguém até que meu transporte chegue, esse é o objetivo do projeto Abrigo Amigo, que conecta a mulher que estiver no ponto de ônibus até uma atendente à distância de forma virtual. Eu vou chamar ela lá na central para experimentar como que vai ser esse bate-papo. Olá, sou Eduarda, faço parte da Abrigo Amigos. Essa ligação está sendo gravada. Vou fazer companhia para você aqui hoje. Mesmo de forma virtual, a Eduarda me fez companhia à distância e eu me senti muito mais segura até o meu transporte chegar. Oi Marina, tudo bem? Conta pra gente como nasceu o Abrigo Amigo. Todo esse projeto, ele também tem uma parceria
com a segurança pública do Estado, no qual, em um curto espaço de tempo, a gente consegue demandar uma viatura da Polícia Militar, da Guarda, um SAMU, para caso tenha alguma ocorrência, a gente conseguir atender essas ocorrências em um menor curto espaço de tempo. Como que é feito esse protocolo? As pessoas que fazem esse atendimento, elas recebem um treinamento, Marina? Como que é feito? Exato, esse treinamento, ele foi feito dentro do nosso time de atendimento. Então, nós tivemos uma parceria tanto com assistente social, tanto com uma professora que trabalha dentro também da Delegacia da Mulher. Então, é uma pessoa preparada para se tiver algum tipo de ocorrência nesse sentido. O Abrigo Amigo é uma maravilha, né? E a gente esteve lá no dia do lançamento e, de fato, é uma iniciativa que vai trazer, né, uma resposta muito proveitosa para todas nós mulheres, inclusive para mim. E a cidade de São Paulo, ela vem na vanguarda, né, nessas ações de enfrentamento à violência contra a mulher, qualquer tipo de violência. É a cidade mais robusta do país em ações de enfrentamento à violência contra a mulher, não somente a violência doméstica. E nós temos, então, por exemplo, que vem nessa mesma diretriz do transporte coletivo, nós temos algumas ações na cidade de São Paulo, legislação que proporciona, por exemplo, a mulher descer fora do ponto de ônibus, fora do horário, após as 22 horas. Nosso ônibus Lilás, que transita e anda na cidade para o atendimento específico da violência doméstica, porque a gente, às vezes, na rua, quando você pega uma ocorrência, e aí você vai imobilizar o agressor, e a vítima ela vai defender ele. E a gente não entende por quê. Fala, mas ela acabou de apanhar dele e agora ela vai defender? Então, hoje, desconstruí isso e aprendi que o processo é muito mais complexo. E no próximo bloco você conhece um pouco mais do trabalho das vereadoras que atuam na CPI da violência e do assédio sexual contra as mulheres. Não saia daí, é já já. Conheça o Em Tramitação, o programa que te apresenta as propostas que são discutidas na Câmara Municipal de São Paulo e te explica como falar com os vereadores da cidade. É toda segunda-feira, às 9h20 da manhã. Se inscreva no nosso canal no YouTube para não perder nenhum conteúdo. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Em 2023, a Câmara Municipal de São Paulo instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os casos de violência e assédio sexual contra as mulheres da capital. A CPI é composta por 7 vereadoras que se uniram pela causa. São diversos assuntos tratados pela comissão, como o assédio em ambiente universitário e também nos equipamentos públicos. E uma parceria com o Tribunal de Contas de São Paulo tem auxiliado o trabalho das parlamentares. Esta é a terceira vez que o Legislativo paulistano retoma a pauta do combate à violência contra as mulheres. A vereadora doutora Sandra Tadeu, do União Brasil, participou de todas as comissões voltadas ao público feminino. O que você traz de diferente das experiências anteriores para essa CPI? Então, essa CPI, na verdade, a gente, além da violência, a gente colocou a questão do assédio. Também que hoje são assuntos que a gente fala muito, assuntos que hoje já existem leis, existem políticas sociais nesse sentido, tanto no município quanto no estado, que nós, dentro da CPI também, vamos avaliar isso. A gente precisa acolher, a mulher precisa ser segura, e é isso que essa CPI vai mostrar. Quais são os programas que fazem com que essas mulheres possam se sentir seguras? A vereadora Edir Salles, do PSD, também é veterana nos assuntos voltados à defesa e segurança das mulheres e trouxe novas pautas para serem debatidas.
A gente está vendo tanto caso, né, vereadora, de mulheres vítimas de assédio, de violência dentro de carro de aplicativo? Exatamente, por isso que a gente está chamando aqui também o presidente do sindicato dos aplicativos, taxistas principalmente, e temos também Uber feminino também, a gente quer ouvir também, porque são muitos casos que vêm aumentando cada vez mais. As motoristas mulheres também sofrem assédio. Então é um problema muito sério. E nos ônibus também, né? Ônibus, metrô, muito assédio também, muito assédio. É difícil você ver um caso de mulheres, de jovens, né? E de mulheres que usam o transporte público e que não tem alguma queixa nesse sentido. É difícil. Qualquer violência que você tiver para ter uma violência, na iminência de denuncie. Denuncie e acione o aplicativo da lei do botão do pânico. Quem está na Câmara pela primeira vez chega com ideias e motivações para somar a experiência de quem veio antes. Naqueles debates que já foram construídos anteriormente, que foram importantes, mas a gente precisa de avançar um pouco, não é isso? Um dos focos que a gente quer ter na CPI é acompanhar toda essa rede assistencial de acompanhamento das mulheres vítimas de violência. Então, a gente tem proposto na CPI visitas aos equipamentos públicos de acolhimento às mulheres. Esse relatório foi feito por auditoras, né, foi feito por uma equipe de mulheres do Tribunal de Contas do município, onde houveram visitas aos equipamentos, assim, foram vários equipamentos trazidos aqui pelo TCM, e é a base, né, do que a gente vai trabalhar na nossa CPI. Essa CPI ela tem um diferencial das outras e o legado que ela vai deixar para a cidade de São Paulo. Eu protocolei um projeto de lei, né, em homenagem a Vana Lopes, que foi a primeira vítima daquele médico que causou violência obstétrica em uma série de mulheres, que é o Roger Abdamacir. Então ela foi a primeira vítima que caçou o estuprador. Né? O médico estuprador, violador dos direitos da sua paciente, que ela teve a coragem de fazer esse enfrentamento. Quantas passaram antes da Vana que se calaram? Então, eu acho que intimidadas, né? Foram intimidadas. Em 2023, teve até assinatura de manifesto que foi entregue ao presidente da casa, o vereador Milton Leite, do União. Surgiu de vários movimentos feministas, movimentos que se organizam para defender as mulheres, a necessidade da gente investigar por que na cidade de São Paulo está tendo um número muito expressivo de assédio sexual, né? Então, e de estupros também. Então, esses índices, tanto de casos de estupro quanto casos de assédio, aumentaram muito no último período. Feminicídio também aumentou, mas nós tivemos um olhar especial sobre essa questão do assédio, que se dá em vários locais, mas também em relação a estupros. Então, nós focamos nessa questão para poder pleitear essa CPI aqui na Câmara. Essa CPI tem que servir para isso, para as mulheres verem que a Câmara Municipal tem essa preocupação, que nosso mandato tem essa preocupação e que a gente precisa de mulheres fortes. E eu quero, a senhora, eu quero parabenizar de verdade as assistentes sociais, que têm feito um trabalho maravilhoso, né? Conversando com as mulheres, nas casas, né? Quando, obviamente que elas são preparadas para isso. É o que eu digo sempre. Elas devem estar aonde elas quiserem, fazendo o que elas quiserem. E essas crianças, desculpe a minha emoção, não tem problema. Essas crianças, elas precisam ser vistas como crianças, né? Quero agradecer muito a oportunidade de podermos falar sobre esse tema, que é um tema muito especial, que é um tema muito importante para mim, para você que está nos assistindo, para o seu neto, para sua neta, para sua filha, porque um homem valente, um homem bravo, que acha que pode dominar uma mulher na violência, ele começa de pequeno.
uma das ideias nossas dentro da CPI é exatamente isso, que a gente possa sair aqui em diligência, né? Nós vamos nos dividir em todas as vereadoras que participam, e em cada momento para uma região da cidade de São Paulo, mas principalmente onde? Bares, restaurantes, baladas, porque é de onde vem o maior número de reclamações, o maior número de incidência da questão do assédio e da violência contra a mulher. E as pessoas têm que saber que elas não estão sozinhas. Você sempre vai ter alguém muito perto de você que vai sim estender a mão, que vai te acolher e que vai te encaminhar. E se for o caso de ter que ser levada para algum lugar que o poder público vai te colocar em segurança, acredite, essas mulheres estão sendo colocadas em segurança junto com os seus filhos e elas estão tendo a oportunidade de um recomeço. São cantoras, modelos, apresentadoras. As Anas, as Nayaras, as Julianas, as Ana Luz e Luísas. A violência atinge as mulheres de diversas classes, famosas e anônimas. As agressões atingem também tantas outras mulheres que não estão mais aqui para contar suas histórias. O conteúdo completo das entrevistas deste programa você confere no canal oficial da Câmara no YouTube. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau!